age group, there are also many different ways. Now, when you teach, you share ideas. So when you get in the world of ideas, Vou falar um pouco sobre vocês sobre língua de sinais. É uma língua, tem gramática e é própria da cultura surda. E, por exemplo, às vezes algumas traduções de músicas dói meu olho. Ele é, eu acho que, o ídolo dos ídolos, né? Ele tem alguma coisa que toca, de fato, no coração, assim, das pessoas. Eu sou um corpo trans, um corpo em transição contínua. A Björk, ela é uma conexão entre o que é real e o que é surreal. Eu acho que ela é muito genuína, assim, no que ela faz, né? Toda essa inovação. Metrópolis no ar, boa noite. Boa noite para vocês, boa noite para Didi, bem-vinda das férias, né? Ai, férias. Voltou ainda no mês de junho, um mês super especial, principalmente no cinema, assim, as estreias para as crianças, mas os adultos acabam sempre aproveitando também, né? É, claro, olha só, eu tava super ansiosa pela estreia de Toy Story 4. Pois é, mais que meu filho. Por quê? Afinal, gente, eu vi os 3 antes dele nascer, não sabe nada. Mas vou levar ele no cinema de novo, agora para ver Turma da Mônica Laços. Ah, Turma da Mônica em carne e osso, nas telonas, nos cinemas. Sim. Mas essa história é uma adaptação, vamos dizer assim, de uma edição especial do Maurício de Souza, que foi feita pelos irmãos Vitor e Luca Fage. Então vamos ouvir os atores que fizeram Mônica, Magali, Cebolinha e Cascão. Vamos nessa. Gravando. É uma energia o tempo todo. É assim no set também? Sim, qualquer lugar, gente, é doidão. Gente! A gente tem que ir atrás deles. Se nossos pais descobrirem. Mas e se fosse o animalzinho de vocês? Eu topo. Me conta uma coisa, vocês não leram roteiro antes de começar a filmar? Não, a gente não leu, foi tudo no improviso. Eram coisas que a gente falava no dia a dia, porque a gente escolhia as falas. E a gente se divertia muito, a gente criava músicas, a gente criou música até pro casaco. É, então. É porque pra mim não foi um trabalho, foi uma diversão. O Cascão fala um pouquinho como o Gabriel e o Cebolinha fala um pouquinho como o Kevin. Isso traz uma naturalidade e você vai... É muito impressionante quem já viu o filme, como as pessoas dizem: gente, eu vi os personagens que eu li a minha vida inteira, ou que tá lendo agora as crianças, falam assim, este é o Cebolinha, essa é a Mônica, é muito impressionante. A gente sabe tudo sobre o Foquinho. A gente tem que ir atrás dele. Aonde? No Parque das Andorinhas. Sozinho? É, Cascão. Cebolinha é muito perigoso. E se nossos pais descobrirem? A gente tá frito com batata frita. Tem gravação à noite, na floresta, tem cachorro, tem... O que foi mais desafiador aí? Eu acho que foi aceitar o término do filme. Não, mas desafiador, tudo. Ótimo. Sim, foi difícil terminar de gravar, mas eu acho que foi o dente. Porque eu usava uma prótese e era horrível. Eu preferia fazer sem. Mas como eu tive que fazer com o dente, é a vida, né? Você é comilona igual ela? Sou muito comilona e eu sou um palito. Eu não engordo, gente, eu não sei o que acontece. Eu acho que não foi de boa por um motivo. Eu ter que gravar com o Rodrigo Santoro. Eu fingia que eu tava de boa, mas por dentro eu tava tipo, meu Deus. Eu sou o que você vê. O que você vê? É um homem com cabelo maluco que parece que vai para um baile à fantasia. Até que ponto vocês já tinham conhecimento da história em quadrinhos? Eu conhecia mais os gibis, né? Eu não li as gráficas. Sempre achava muito legal, muito irado. E eu vivia muito essa história na minha vida mesmo. Com meu primo e com a minha prima. Que eu adorava zoar ela, eu e ele. E ela batia na gente. Eu fico muito lisonjeado e feliz porque, tipo, muitas pessoas aprenderam a ler com a Turma da Mônica. Fala aí da sua avó e tudo. Então, é muita responsabilidade, porque Turma da Mônica não tem idade.
Eu tenho uma prima de 2 aninhos que ela assiste a Turma da Mônica na televisão e uma bisavó de 87 anos que ela já leu os gibis e é muito fã da Turma da Mônica. Então é uma responsabilidade muito grande, porque o Brasil inteiro conhece. É uma honra, né? E é uma responsabilidade gostosa, divertida, sabe? Que a gente tem que aproveitar. Essa floresta à noite, ó, perigosa demais pra vocês, hein? Tá com medinho, Mônica? Que barulho foi esse? Acho que foi da minha barriga. Quando eu entrei no projeto, eu vim com a pergunta que foi a pergunta-chave para tudo. Como seria essa turminha se eles existissem de verdade? Eu acho que no fundo, foram 60 anos para esperar o Kevin, a Júlia, o Gabriel e a Laura, porque eles personificaram esses personagens de uma maneira que só quem estava no dia em que o Maurício de Souza e a Mônica Souza olharam o primeiro teste de VT e viram aquele olho, né, brilhando e lacrimejando, iam entender que como a gente precisou esperar eles. Tem um plano. A última coisa que eu queria ver era isso. Depois de amanhã, dia 25, um marco na música. Sim, completamos 10 anos sem o rei do pop. Michael Jackson talvez tenha sido o último grande astro antes da era digital e até hoje continua sendo o recordista de venda de discos com o álbum Thriller. Várias homenagens estavam programadas para marcar essa década de saudade, mas a repercussão do documentário Deixando Neverland, onde mais uma vez o astro é acusado de pedofilia, acabaram abafando as festividades. Depois de Beatles, eu acho que Michael Jackson é o ídolo dos ídolos, insuperável e até hoje, né? Ainda que o rock, todas as vertentes mais pop tenham vindo, tenham sido criadas, né, pelos artistas negros, acho que o Michael Jackson foi aquele que quebrou a barreira, né? E, enfim, virou a grande estrela influenciando todos os gêneros. O pop não seria o que é hoje se Michael Jackson não tivesse existido. Eu acho difícil a gente ter uma noção do que seria, mas assim, seria diferente, com certeza seria diferente. Por que você acha que essas novas gerações, tendo contato com tanta gente via internet e tal, ainda gostam de Michael Jackson? Parte de uma energia. A música é uma coisa muito subjetiva, né? Ele tinha alguma coisa ali na imagem, na forma que ele se comunicava, que toca as pessoas. As pessoas não passam assim, sem ter uma atenção diferenciada à música do Michael e, obviamente, à imagem, né? E aí todos os tipos de imagem que ele teve, porque são muitas imagens, até a coisa do garoto, né? O Jackson 5, né? A coisa do adolescente, depois a coisa do homem, as transformações da plástica, né? Das plásticas que ele fez. Então tudo isso eu acho que são componentes dessa coisa do showbiz assim que fascinam as pessoas, né? Jay-Z, Beyoncé são grandes estrelas e tal, mas também são ali, né? Beberam da fonte, né? São herdeiros de Michael Jackson. Beyoncé não existiria se Michael Jackson não tivesse existido, né? Claro. Com certeza. É muito claro como o Michael é importante na formação de todos esses artistas. Qual é o videoclipe que ainda marca você? Porque foi um cara que também revolucionou essa questão do audiovisual ligado à música. Eu acho que assim, tem o Rock With You, que é um vídeo ruim, bem ruim, mas aí tem um apelo afetivo, um instrumento afetivo, né? Porque era a época que eu ia para as matinês. Mas claro que o Thriller foi o vídeo que eu vi provavelmente, sei lá, milhares de vezes. Eu me lembro perfeitamente da estreia de Thriller num domingo à noite, né? Não existia MTV ainda, tinha aquele momento da estreia do videoclipe, né? E ao mesmo tempo, ele teve a vida particular, né, que influenciou muito todo o resto. Então acho que todas as polêmicas, todos os problemas que ele teve com a vida dele fora dos palcos, tinha uma coisa, uma tristeza que tomou conta dele. E também, né, lembrar que o Michael Jackson teve uma infância muito difícil, com um pai que foi muito violento em todos os sentidos.
desde criancinha, teve que entrar ali num modo mainstream e de ensaios e tal. Você fala, bom, também essa pessoa querer mudar completamente, tudo bem, né? É um artista, a gente coloca no campo da excentricidade. I want to be able to speak the truth as loud as I had to speak the lie for so long. Quando saiu esse documentário, veio uma enxurrada de pessoas, julgamentos, etc e tal, e o Michael não tá aí. Como é que você se posiciona em relação a isso? Eu me senti muito desconfortável, não consegui assistir até o final, achei muito pesadas as descrições, e aí o meu mundo caiu. A obra dos artistas não representa necessariamente o que é o ser humano por trás dessa obra. Eu não acho que eu vou deixar de ouvir Michael Jackson, mas eu parei e reavaliei assim o que eu sentia sobre o mito. Eu vou guardar o Michael artista sempre dentro do meu coração, né, esse ícone da música, e o homem, aí eu acho que cada um tem o seu julgamento, cada um tem o seu jeito de entender e de ver. Não dá pra ignorar, obviamente, e descartar o legado dele para a cultura pop. É uma pessoa muito importante, sempre será. Mas também não dá pra agora deixar, simplesmente desconsiderar esses depoimentos, né? Não dá pra falar, não, essas pessoas estão mentindo. Um artista único, até por todos esses ingredientes que teve na sua carreira. Claro. E ainda tem, né? 10 anos depois, a gente tá falando dele, 10 anos depois tem documentários, tem coisas negativas, coisas positivas. Realmente era um artista diferenciado. E a maior parada gay do mundo aconteceu hoje nas ruas de São Paulo mais uma vez. É um evento muito significativo na luta de direitos da comunidade LGBTQ+, no país. Em junho, no mundo todo, tem festa e protestos nas ruas, porque ainda é preciso lutar contra a homofobia, como fizeram há 50 anos os frequentadores do bar Stonewall, em Nova York, contra as constantes invasões da polícia. Outro capítulo dessa história está em São Francisco. A vida da comunidade LGBTQ+, na cidade, está em uma série que foi um marco da TV americana nos anos 90 e que ganhou uma nova temporada mais de 20 anos depois do seu término. O nosso colaborador André Fischer fala mais sobre Tales of the City, ou Crônicas de São Francisco. Nesse mês do orgulho LGBT, Netflix trouxe para os fãs da saga Tales of the City mais uma temporada do seriado inspirado no romance que conta a história de São Francisco. I moved here in 1966, and I suppose it was a different place then, but in some ways, not at all. Eu sou um mega fã da série, tenho inclusive um dos livros assinados pelo próprio Armistead Maupin, que eu conheci lá nos Estados Unidos, e a gente exibiu também um documentário sobre a vida dele no Festival Mix Brasil, e deu para conhecer um pouco mais de como ele produziu essa série que é tão icônica para a comunidade LGBT. It's more than just an apartment, obviously. That's where we go into us. That place saved my life. Tales of the City é uma saga de 9 livros escrita pelo Armistead Maupin entre 1978 e 2014, retratando São Francisco e seus personagens, principalmente a comunidade LGBT local. Ele conta toda a história da cidade desde as épocas pré-AIDS, passando pela crise da AIDS nos anos 80, 90, chegando até hoje em dia para ver como é que essa comunidade está acontecendo. Tem 3 épocas diferentes, são 3 livros cobrindo cada uma dessas fases. A
série da Netflix, ela é baseada nesses 3 últimos livros. Eles mudaram um pouquinho, o cenário ele é passado hoje em dia, ele é bem aplicativo, ele é bem passado em 2019, um pouquinho diferente né, do contexto ali, mas deu uma atualizada nesse ponto, ele é interessante, ele dá uma atualizada. Marianne Singleton returns to Barbary Lane. Oh, my dear. O personagem principal, Marianne Singleton, ela chega nos anos 70, cruzinha vinda do interior e cai na casa em Barbary Lane, casa de Anna Madrigal, que é um dos pontos nevrálgicos centrais dessa movimentação LGBT na São Francisco dos anos 70. Tem um episódio, inclusive, que é passado na era pré-Stonewall, quando a Anna Madrigal chega em São Francisco, vindo, né, cruzinha também, como a Marianne Singleton, que chegou alguns anos depois, mas chegando e assumindo a sua transexualidade na cidade. É um episódio bastante emocionante. O seriado tem outras presenças importantes também, como o próprio Armistead Maupin, que participa de uma cena de casamento muito divertida. There is no better reward in a person's life than to see a building turned from walls of brick to a nest of warm stories. O seriado, ele peca um pouquinho na hora de fazer essa adaptação. Tem um roteiro meio frouxo, a direção também às vezes deixa um pouquinho a desejar. Ele tem um grande mérito, que é ter sido reescrito, dirigido e produzido por uma equipe completamente LGBT. Apesar dessas falhazinhas de roteiro, é super bem fotografado, dá vontade de ir para São Francisco, ele tem muitas cenas na cidade. Vale super a pena, não vai com muita expectativa, mas não deixe de assistir Tales of the City. Como é importante, né, a representação dessas vozes, dessas histórias, porque isso dá resultado, eu acho. Uma pesquisa do Ibope, olha só, do Ibope Conecta, mostrou que 53% dos internautas brasileiros, ou seja, um pouco mais da metade das pessoas que navegam na internet, são favoráveis à união civil entre pessoas do mesmo sexo. Isso significa um aumento de 6% em relação a 2013. Poxa, é um avanço. É certamente uma mudança de paradigma. E a gente também sabe que o caminho da empatia, de procurar entender, se colocar no lugar do outro, ainda é bem longo. Vamos voltar para a música? O trompetista americano Wynton Marsalis está em São Paulo num programa extenso de ensaios abertos, shows, palestras, workshops, junto com a orquestra de jazz do Lincoln Center, reforçada com a participação de músicos brasileiros. No total, serão 10 dias em que 8 unidades do Sesc viverão mergulhadas no jazz. Apesar de nunca ter promovido um projeto tão grande quanto este no Brasil, Wynton Marsalis já passou por aqui algumas vezes, inclusive ministrando workshops. Sua relação com o ensino de música vem de muito tempo. You look at the rhythm section like you look at a car. All right, the bass is the wheels. The drums is like the motor, and the piano is like the body. Teaching is the most important thing if a society is to regenerate. My father is a teacher, and I grew up with it. To teach is to learn. It's a cycle. So someone taught you, you teach, then the person who you are teaching, they teach you also. How to bring jazz to the community? Do you think that jazz can be democratic? Well, jazz is from the community, so it's natural. Now it's not in the community so much because the community generally is like feijoada, right? People eat it, then it becomes something. I could go to my own neighborhood in New Orleans and the people don't listen to jazz. The people listen to the radio. But it does not mean that people can only like entertainment. People like culture too. And some of the people will like it, some people will not like it. But that's true of any audience. It's not because it's the community or it's not. The people are the same. They just are segregated by economy. O jazz é uma música que surgiu com o povo, né? Surgiu com os negros.
E tem que ser para todo mundo, né? Tem que tocar em todos os bairros, né? E aqui no Campo Limpo também tem muita música negra, muito jazz. We have 12 education programs at Jazz at Lincoln Center, and my life is dedicated to this. And we're honored to be here. And we come to people with humility and to teach adults or kids always with the same if they're curious and also to learn. So Praveta and Ari, they're teaching us too how the rhythm should be interpreted, how to change different rhythms. We go from a baião to a samba to a forró. We play different types of Brazilian music inside of a piece to break it up so that the groove is not boring. Além da participação de músicos brasileiros como Ari Colares e Praveta, a orquestra não deixou passar um compositor nacional que ainda não tem o devido reconhecimento no país, o grande Moacir Santos. Eu tive a oportunidade de ir conhecer essa cidade de Moacir Santos, que chama Flores, lá em Pernambuco. E tive a felicidade de gravar os últimos 2 discos dele. A música instrumental, acho que ela tem que ser mais divulgada, e espaço assim é fenomenal. As pessoas estavam ali jogando bola, o cara já vem assistir. Ouvir os compositores que sempre nos emocionaram em família e que representam muito para todo o nosso povo negro. The orchestra first was founded with surviving members of Duke Ellington's band, the great band Duke Ellington had from 1955 to his death in 74. They were in their 40s and 50s. Members of my septet, we were in our 20s and early 30s. And then through the years, we developed a concept of jazz. First, that all of our music is modern. So we learned how to play New Orleans music, Jelly Roll Morton and King Oliver. We learned how to play music of the swing era, music of Count Basie. Then we write a lot of our own music. And we get ready now to release 100 CDs of music from all the history of jazz and very much new music. It's something never been done in the history of our music. See what tomorrow brings. See that old sun went down, and tomorrow brought us some rain. Que maravilha, hein? E no próximo bloco, tem os intérpretes da língua brasileira de sinais dividindo o palco com os artistas. Você já percebeu que é cada vez mais comum no show ser intérprete da língua brasileira de sinais dividindo o palco com os artistas? É lei, né? Acessibilidade. A gente tem que ter música, teatro, cinema para todo mundo. Porque assim quem ouve o show, quem está lá, e quem não ouve, também participa. Quem não ouve, inclusive, pode entender as letras, as músicas. Agora, não é simplesmente traduzir, não. Tem que interpretar mesmo. Libras é uma língua completa, com gramática e tudo. Não é mímica, igual aquele jogo Imagem-Ação. A gente pensa assim, música pra gente é poesia, né? Começa por aí. E a gente pega essa poesia e coloca ela no corpo pra levar pro surdo. Porque a gente quer muito que, se o público surdo tá assistindo um show, que ele sinta essa mesma vibração que os ouvintes sentem. Que vem com aquela vibração do som, mas que pra ele vem com aquela coisa do corpo. Então a gente acha muito importante pegar a letra e trazer pro corpo, não só pra mão. Eu faço o trabalho de adaptar o show pra língua brasileira de sinais, que é a Libras. Então a gente recebe o repertório, estuda o repertório, faz a transição do português para a língua de sinais e faz a acessibilidade do show. A gente tem que pensar nas possibilidades do que aquele texto está te dizendo, do que a melodia, né? Então a gente estuda todo o contexto do que o cantor ou a cantora vem dizendo no decorrer do CD ou da obra, né? Para tentar encaixar da melhor maneira. E quando a gente tem dúvida, a gente tenta conversar com quem escreveu a letra, sempre que possível, né? Sempre que dá, para tentar ser o mais certeiro possível na hora de traduzir. Dois corpos não mentem, só
O legal do Mar Aberto foi que eles fizeram a música da autoria deles, eles lançaram a música e logo em seguida eles me chamaram para fazer a interpretação. E o legal que eu acho que é a inclusão mesmo, que eles colocaram um vídeo específico somente para a língua de sinais. Então eu fui lá, gravei o vídeo, tá somente eu no vídeo. Eles postaram no canal dele com essas duas opções, ou na língua portuguesa para a comunidade ouvinte, ou na língua de sinais para a comunidade surda. Não mudaria uma vírgula do que eu sinto. E se alguém me perguntar se é bom, eu minto. Não quero te perder, não quero dividir você. É claro que é pensando na comunidade surda, mas acaba que interagindo com a comunidade ouvinte, porque quando eles têm acesso a esses vídeos, eles têm mais curiosidade para saber, para aprender a língua de sinais. A língua de sinais, a gente percebeu que teve uma ampliação positiva dentro das redes também, só que a gente acha isso muito positivo, muito interessante, vem se desenvolvendo, mas tem muitos ainda que a gente precisa tomar cuidado, muitos pontos, porque a língua de sinais, eu vou falar um pouco sobre vocês sobre a língua de sinais, é uma língua, tem gramática e é próprio da cultura surda. E, por exemplo, às vezes algumas traduções de músicas dói meu olho. Às vezes eu assisto e dói meu olho, porque a língua de sinais ela não comunica. Precisa ter consultoria. Precisa ter um surdo fazendo consultoria, avaliando essa língua de sinais, porque às vezes eu não consigo entender. Então a maioria das pessoas ficam famosas, mas e aí? Eu, quanto surdo, a minha língua eu não entendi. Então continua a barreira mesmo tendo acessibilidade. Como é para intérprete? Sei lá, eu acho fundamental, eu concordo com o que você falou, da consultoria de um surdo para avaliar. E também é interessante um surdo que vive, que tem experiência na esfera artística, porque é uma linguagem mais sensível. Então, esse surdo consultor precisa também ter uma visão artística para poder avaliar e acompanhar e desenvolver essa interpretação. Sinais podem significar palavras, mas também representam estados emocionais diferentes que deixam palavras como saudade no chinelo. Quer ver? Saudade. Pois é, quem acolhe é acolhido. Quem é acolhido, acolhe. Esse é o lema da Casa Chama, projeto que atende pessoas trans em situação de vulnerabilidade, suporte jurídico, acesso ao mercado de trabalho, acesso à cultura. Para celebrar esse trabalho e ampliar a rede de assistência, a Casa organizou um evento no Teatro Oficina. Gente, aqui é MC Delacroix, travesti preta no rap rimando só pra incomodar. Tô aqui no primeiro festival da Casa Chama, eu sou uma das cofundadoras. Estive no projeto desde o começo, vi esse projeto nascer a partir de um acolhimento. A importância desse dia é pra gente dar visibilidade para os nossos corpos, né? Para pessoas trans, travestis, pretas, que estão em situações de vulnerabilidade. A gente, dentro da Casa Chama, a gente faz vários projetos, desde retificação até auxílio jurídico, auxílio com saúde. E o festival está acontecendo aqui no teatro, na Oficina, aqui no bairro do Bexiga. E a gente está com muitos corpos e muitas atrações de corpos transvestigêneros hoje, muitas travestis da cena musical underground de São Paulo estão aqui presentes. Nesse festival, a gente contratou 32 trans e tem 36 envolvidos diretamente. Então, o que a Casa Chama tem se proposto a fazer é uma organização civil de colaboração e articulação, de distribuir conhecimentos para essas pessoas terem mais oportunidade. Eu tenho uma loja colaborativa feita por pessoas trans. Através de uma loja colaborativa, a gente reúne produtos feitos por pessoas trans empreendedoras como nós.
A importância, ela é política e reparação histórica, porque durante toda a história nós não tivemos um espaço de empregabilidade. 90% dos corpos trans e travestis se encontram na prostituição. Nós viemos aqui reivindicar um trabalho, reivindicar um espaço de cultura comercial para que todas as pessoas trans futuramente possam ter acesso à educação, acesso ao trabalho, acesso às artes. Além de ser trans, o racismo me atravessa, a gordofobia me atravessa. As pessoas creem que muitas funções eu não consigo desenvolver, sendo que eu desenvolvo essas funções com a maior naturalidade e facilidade. Eu acredito até que os corpos trans são transgressores mesmos, né? O evento é muito legal porque traz um senso de empatia. E isso é muito importante, não é só uma festa, é muito mais, é o acolhimento, não é só exaltar quem participa ou quem pode vir a participar da casa, mas é mostrar que é o coração, ele aceita e a gente aceita. Ah, e agora, hein? Quer viajar? Vamos viajar? Tem muitas exposições legais pelo mundo que a gente quer mostrar para vocês. Pois aí, no próximo bloco tem música aqui no nosso estúdio, diretamente dos Estados Unidos, lançando disco aqui no Brasil, a Hypnotic Brass Ensemble. Uma banda familiar formada por 7 irmãos. Do pai, o trompetista Phil Coran, aprenderam o gosto pelo jazz. Aí acrescentaram hip hop, funk, rock. Pronto! É esse som vibrante para dançar que a Hypnotic Brass Ensemble traz diretamente de Chicago, nos Estados Unidos, para o estúdio do Metrópolis. É com vocês.
Uhul! That's it, Hypnotic Brass Ensemble. That's right. Guys, very welcome to our show. Muito bem-vindos ao Metrópolis. Por favor, sit. How are you doing? I'm great, man. I'm in Brazil. Ele está super bem, está no Brasil. Yes, How man. many times in Brazil? We've been coming here for 9 years, man. Eles têm vindo ao Brasil por 9 anos. So you're almost a Brazilian guy. Yes, man. We Yeah. feel like it. That's what they tell us when we get here. É como ele se sente, já meio brasileiro. Do you know some words in Portuguese? Yeah, we know the functional words. Tudo bem, boa tarde. Tudo bem, boa tarde. Obrigado. Obrigado. Many words. Many Yeah, words. man, some other stuff. Yeah. And how many brothers are here in the show? Everybody on the horns is the sons of Phil Coran. No, how many brothers here? Five. Just five. Because in the concert and the show, you are how many? Seven, like seven. See, it's normally 7, but that's not the international crew. Oh, okay. The international crew is us 9 guys right here. Eu estou perguntando quantos irmãos tem aqui. Disseram que tem 5 irmãos aqui, que eles costumam tocar em até 7, mas nas turnês internacionais eles estão em 5. And we have even more brothers. We're just the babies of the family. Oh, you're the babies of the family. Eles têm mais irmãos, eles são os mais jovenzinhos da família. How many children? 15 boys, 7 girls. 15 boys, 15 15 rapazes. brothers. Yeah. And girls? 7. E 7 meninos. Wow! Your father, come on! O pai deles era um excelente músico de jazz e all talk music too. E paizão também. What about the Brazilian culture? What do you like mostly? We love. They have a culture of rebellion. You know, of the people driving their own force. Like here, every time we come here, people are asking us about the political vibe, about the vibe of money, trade, people, the music. All of it comes into one with the fact of how Brazil tells us, being from the ghetto, we feel like we grew up here just the same way. So when we come here and people are partying out, you got struggle, Okay. a lot of struggle. A struggle? Yes. Brazil people know struggle. No struggle, okay. They know struggle, but they know how to party in spite of the struggle. Let me try to translate. Que no Brasil não tem briga nos shows, que é tudo uma grande festa. That's the best audience for a party. Yes, man, because we a are melhor audiência para uma festa. We are energy band. É uma banda de energia. So when we play, we want them, the audience, to give us energy back. Eles tocam e querem a energia de volta do público. And always in Brazil, they give us more than we give. E sempre no Brasil o público dá mais do que eles and make us turn it precisam. up. E tudo fica muito legal. I'd like to know about the new album that you're releasing here in Brazil. Yes. Novo álbum que eles estão lançando exatamente aqui no Brasil, eles fizeram questão, se chama Bad Boys of Jazz. Bad Boys of Jazz. It's sort of like we're reclaiming jazz. They stole jazz from the cool people. From cool people? Yes. Like me and you. All the cool kids. They stole jazz. Who stole jazz? They. Eles roubaram jazz de pessoas legais. We call them the squares. The squares, quadrados. Yes, the squares. Those are guys who think they can run the world, and while people let them get higher and higher, while we get lower and lower. Esses quadrados pensam que pode controlar o Those in mundo, power. but they are just squares. Yes. Just squares. And this whole world is circle, so they'll never fit in. E o mundo é redondo, apesar de ter gente que diz que não é redondo, que é, como é que é mesmo? Que é plano, né? Enfim. Como é que é? Que é o quê? Terraplanista. Eles não são terraplanistas. Eles não acreditam nisso. Okay. Is it difficult to work in family, to be brothers? Is the camera on? Man. É difícil você trabalhar, porque são família, né? Tudo irmão. Será que não brigam? It's very hard. You know what we tell people? Everyone has a brother or a sister. I have just a sister. Now imagine being in a band with her, going every city, every country, same show, same hotel, same plane,
everywhere together. São sempre juntos, os mesmos shows, todas as cidades, but it's not the same concert every night that I know. Não é sempre o mesmo show, como eu sei, em todas as cidades. Eles mudam completamente. Would you mind to play something else for us? We want to play here? something from the new record. From the new record? Yeah, That's let's hit that Ménage. up. Yeah, Ménage à Trois. That's Yeah. a French word. You know the meaning? No. Playing house. Você sabe o significado? Ménage à trois. Em francês significa... Bom, vocês procuram no Google aí depois. É o que eles vão tocar agora aqui do novo álbum. Thank you very much, guys. Uhul.
Tecnologia, artes visuais, música e voz inconfundível da cantora islandesa Björk. É tudo o que o visitante vai encontrar na exposição Björk Digital em cartaz no MIS. A mostra, que já passou por diversas cidades do mundo, acaba de chegar em São Paulo para a alegria dos fãs. 2 deles foram comigo. Estou no meio de 2 bjorkianos, 2 fãs de Björk. Fátima, fã de Björk. João Elias, fã de Björk. Como é que foi o primeiro encontro com Björk como artista? Bom, eu conheci a Björk em 96, lá no Maxud Plaza. Ela veio fazer show e eu fui atrás dela. E aí uma fada madrinha me colocou na entrevista coletiva junto com o Fábio Massari, reverendo. E aí ele perguntou, o que você está fazendo aqui? Eu falei, eu só quero entregar 2 desenhos para ela. E naquela época eu não tinha um inglês bom, mas eu consegui entregar e isso mudou minha vida. Como é que nasceu esse amor pela Björk, pelo trabalho dela? Foi em 1988, quando eu ouvi a voz dela em Birthday, no Sugar Cubes. E quando eu ouvi a voz daquela mulher, eu falei, mas é uma mulher, é uma criança, o que é aquilo, né? João, qual foi a maior loucura que você já fez pela Björk? Foi ir para Nova York para assistir o show do New York City Center e ir lá correr atrás do curador do museu, né? A gente acabou conhecendo a Islândia por conta dela, né? Quando ela lançou esse show, o primeiro do Utopia, fizemos um sacrifício, uma grande loucura. Ficamos um dia todo nos Estados Unidos esperando o voo. Foi tenso. Eu acho que ou a Björk é alien, ou ela já foi convidada para ir e aí ela traz alguns fragmentos de lá pra gente, assim, sabe? Esse amor que o João tem pela Björk não fica só nos prazeres, assim. O João leva a Björk para o trabalho. Você trabalha, inclusive, aqui onde a gente está, que é o Metropol, e em São Paulo. O que você faz aqui? A gente traz essa música de diva futurista, sabe? A Björk entra aí? A Björk é a maior diva futurista, né? E eu tenho um convite para fazer para vocês. Que tal a gente ir na exposição da Björk Digital aqui em São Paulo, lá no MIS? Já, agora. Bora. Demorou? Demorou. Vamos embora então? Bora. A gente quer saber o que a gente vai encontrar aqui na exposição da Björk. Tem muita realidade virtual, são, na verdade, a gente chama de 2 zonas. No primeiro andar são 6 obras em realidade virtual. No segundo andar a gente apresenta um projeto da Björk educativo através de tablets. E depois tem um cinema, onde ficam aparecendo todos os vídeos dela. Como foi a experiência de ver Stone Milker? Nossa, realmente parece que alguém parece que estão te benzendo, sabe? É inexplicável, é muita emoção, né? Mas essa música, principalmente, ela tá ali expressando uma coisa tão íntima, né? Tão pessoal da vida dela, né? E parece que ela tá contando aquela história ali na frente, né? Na nossa frente. Esses clipes, essas músicas contam uma história, é isso? Todos os videoclipes eles estão meio que conectados, né? Então o Stone Milker começa na praia, ela já tá com a ferida já aberta. O Black Lake é um lago negro e é onde ela vai para entender toda aquela dor e é quase como se fosse um Dançando no Escuro 2, porque ela tem aquele sofrimento é tão grande. Dá para ver nos tablets? O legal do Biofilia ou Biofilia é você criar sua própria música e você explorar o álbum da Björk de uma maneira completamente diferente, com as letras, com as animações, tocando, distorcendo. Para quem faz música é o aplicativo e para a criançada também que já nasce com o dedo na tablet, vai vir aqui e vai ficar encantada. O
que a gente vê no cinema? No cinema são vários videoclipes da Bjork com todos os seus parceiros. Inclusive aqui no Brasil a gente tem 4 videoclipes adicionais que são inéditos, nunca foram mostrados em nenhum outro país dos 12 países pela qual a exposição já passou. O que você achou? Incrível, né? Momento para relaxar e para rever o que a gente já sabe, né? De fora e salteado, mas é sempre bom, né? Numa salona grande assim, bem legal. Para cantar junto? Para cantar junto, opa, todas as músicas. Eu queria ficar mais, eu queria ir de novo. Você vai voltar? Quantas vezes? Pelo menos umas 5. Muito bem, nesta exposição só podem entrar 25 pessoas de cada vez. Então o MIS recomenda que você reserve o lugar com antecedência para não correr o risco, né, de chegar lá e ficar de fora. Bom, com essa nós vamos encerrar então o Metrópolis de hoje. Mas dá tempo ainda de mais alguma coisinha? Opa! Sempre dá, né? Mais um pouquinho de música? Pode ser, Didi? A gente vai mostrar uma apresentação, aula de Wynton Marsalis e Orquestra aqui em São Paulo. E na sequência do Metrópolis, você acompanha um programa especial, Rubens Evaldo Filho em cartaz para sempre. Uma homenagem a esse grande homem do cinema, né, Cunha? A gente volta na terça-feira, depois do Jornal da Cultura. Até lá, tchau, tchau.